Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho na aula, então, sobre RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, né? Talvez a maior parte já conheça, mas como a gente tem alguns estudantes que nos seguem, eu vou comentar um pouquinho agora de início o que é e por que existe isso, tá? E se forem surgindo dúvidas aí, vocês vão mandando no chat que eu vou respondendo, tá bom? Então, assim, gente, o registro de qualificação de especialista, ele é uma ferramenta, né, um registro do CRM, para que tenha algum controle sobre quem se anuncia como especialista, né? Tem algum controle de se de fato aquele profissional é ou não um especialista, tá? Então, como é que funciona? O médico faz a residência, né? Ou ele faz uma pós-graduação, uma outra formação, e ele vai prestar a prova de título de especialista. Para prestar a prova de título de especialista, existem alguns critérios, né? Que as sociedades brasileiras é que definem. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria é que define os critérios que o médico precisa ter para poder prestar a prova de psiquiatria. A Sociedade Brasileira de Dermatologia é que define os critérios para o médico prestar a prova de dermatologia. Então, se o candidato, né, se o médico candidato, ele preenche os critérios, ele presta a prova, e aí, uma vez que ele prestou a prova e ele passou, ele tem que mandar essa aprovação para o CRM para poder registrar, então, a especialidade dele. Qual é a relevância disso para a prática do médico? Nenhuma. Para atender, não faz diferença nenhuma, tá? Ele pode atender sem ter nem terminado a formação dele, sem ter especialização nenhuma, qualquer área, tá? Isso é assim, né? Para você atender qualquer coisa na medicina, você precisa ser médico, ok? Então, para prática clínica, nenhuma. Para a prática da vida mesmo burocrática aí do médico, tem uma implicação bem importante, que é a divulgação da especialidade. Então, o CRM, né, o Código de Ética, ele veda o médico divulgar a especialidade se ele não tiver esse registro de qualificação de especialista no CRM. Então, mesmo que o médico tenha sido aprovado na prova de título, se ele não registrou isso no CRM e ele se anunciou como especialista em alguma área, ele pode sofrer aí advertência e até um processo ético profissional dentro do CRM, tá? Então, isso é como funciona essa questão aí de ter ou não a especialidade. O que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, né? Porque eu acho que é um assunto importante, pouca gente fala e tem muita hipocrisia na medicina, então eu acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho algumas questões, tá? Não tem vaga de residência para todos os médicos, isso é um fato, tá bom? Então, se vocês acessarem a demografia médica de 2020, o estudo ali, né, estatístico dos médicos, vocês vão ver que tem alguns gráficos que mostram, assim, o número de inscrições do CRM de médicos novos anuais, tá? E o número de inscrições de vagas, né, para os programas de residência médica. Então, entre esse número de médicos novos e o número de vagas de residência, tem um lapso aí, né, tem uma folga de 20%, tá? Então, assim, mais ou menos 20% dos médicos novos não teriam vaga em programa de residência. Isso a gente não está considerando que os médicos que já têm formação, que já são, né, já se formaram, já estão no mercado de trabalho, a gente não está considerando que eles vão concorrer à vaga. E muitos vão, né? Nem todo mundo faz o programa de residência médica assim que se forma. Então, na realidade, esse número é maior que 20%. Então, quando a gente pensar só nos médicos novos que recém se formaram, 20% já vão ficar de fora. Então, esse número é ainda maior, porque essas vagas não são só para médicos recém-formados, e sim para médicos em geral, né? Tem médicos que já estavam no mercado de trabalho que vão concorrer a essa vaga, tá? Então, assim, mesmo que todos quisessem fazer programa de residência médica, não teria vaga para todo mundo. E tem gente que não quer fazer programa de residência médica, né? Por quê? Por que alguém não iria querer fazer um programa de residência médica? Às vezes não é só uma questão de querer, às vezes é uma questão de poder, né? Então, a gente não tem programa de residência médica em todas as cidades, né? Para algumas especialidades e localidades, a pessoa teria que se deslocar ou morar em outra cidade por algum tempo, né? E tudo bem, ela poderia fazer isso se ela puder, do ponto de vista, assim, logístico, né? Algumas pessoas já saem
da faculdade com famílias, já são arrimo de família, tem que ajudar financeiramente a sua família, né? Então, às vezes já tem filhos, às vezes tá grávida, tem todo um contexto aí relacionado, então, a esse não ir para a residência, né? Eu acho que é importante falar isso, porque eu vejo que alguns canais aí, até alguns cursos na internet, colocam um julgamento de valor meio como se, tipo, o médico não fez residência porque ele é preguiçoso, não quer estudar e quer colher o bônus sem o ônus. E não é isso, né? Na realidade, tem muitos médicos que até gostariam de fazer, mas que do ponto de vista prático aí não vão conseguir, tá? Porque não vai ter vaga ou não vai ter perto, né? Relativamente perto da sua cidade e tudo mais. Então tem todo esse contexto aí para ser analisado, tá? Mas aí agora vamos pensar... quer vida boa e não quer estudar. Não é isso, né? Eu até depois eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha história, talvez ilustre um pouquinho pra vocês, tá? Esse contexto aí do médico que não fez residência, né? Então, assim, o que eu acho que a gente precisa entender? Então, não vai ter vaga pra todo mundo e, às vezes, a pessoa fez, até quer fazer residência, prestou a prova e não passou, né? Então, ela vai ficar um tempo trabalhando. Talvez ela tenha a oportunidade na cidade dela de trabalhar e atender aquela demanda da especialidade, né? Talvez ela já estude aquela especialidade bastante e tal. Porém, ela ainda não fez a residência. Tem um problema em ela atender sem ser especialista? Não, né? Desde que ela respeite as regras de divulgação de especialidade. Então, a gente tem que fazer isso com integridade, tá, gente? É fácil fazer com integridade? Não. Dá trabalho? Muito. Né? Mas é possível, tá? E por que eu digo isso? Porque, olha só, vou contar um pouquinho pra vocês, ilustrando da minha história, que talvez faça mais sentido o que eu tô querendo dizer. Então eu me formei, comecei a trabalhar num posto de saúde, porque eu ainda estava em dúvida entre duas especialidades e eu me formei no meio do ano. Então eu tinha essa oportunidade aí de trabalhar um pouco antes de prestar a prova, né? E eu não queria entrar num programa de residência sem estar completamente certa de que era aquilo que eu queria. E aí, comecei a trabalhar no posto de saúde. Na cidade onde eu trabalhava, que é no interior, né, tava faltando médico no CAPS. E eu sempre gostei de psiquiatria, sempre estudei psiquiatria, né? Então, eu me sentia segura para atender a demanda da psiquiatria, assim, dadas as proporções de uma recém-formada, né? Mas eu não tinha medo, eu sabia que se eu tivesse alguma dúvida eu teria que estudar o caso e, enfim, eu me sentia segura para atender. E abri, né, tava com essa demanda, essa necessidade no município. Então eu comecei a fazer horas extras no CAPS para ajudar o município no sentido dos pacientes não ficarem sem suas receitas, de passarem por alguma reavaliação médica, né? E aí, enfim, fui crescendo a minha carga horária no CAPS, diminuindo a minha carga horária no posto, até que eu fiquei 40 horas no CAPS. E eu daí, enfim, fechei que eu queria realmente fazer psiquiatria como especialidade, tá? Não tem residência de psiquiatria na minha cidade, né? A mais próxima é Florianópolis, naquela época eu teria que me mudar pra lá, por uma série de razões pessoais, né, familiares e tudo mais, eu não quis ir. E eu resolvi fazer uma pós-graduação, sabendo que a pós-graduação, e eu acho que é importante também frisar isso, a maior parte das pós-graduações que a gente tem por aí, elas não te qualificam para prestar a prova de título, não é acabar a pós e fazer a prova. Né? Você tem que ver o que são os critérios da especialidade que você quer, o que eles exigem, para daí você ir galgando, então, esses andares aí, esses degraus de coisas que eles exigem, para daí você poder prestar a prova, tá? Então, eu fui fazendo isso, fui estudando após, fui trabalhando 40 horas no CAPS, e fui fazendo as publicações de pôster, participação em congresso, jornada, né? Tem que ter 150 pontos científicos para você conseguir prestar a prova de título dentro da psiquiatria, mais um monte de coisa, né? Mais 6 anos de experiência comprovada, mais indicação de colegas que sabem que você trabalha na área. Então, não é fácil, tá? Às vezes as pessoas falam isso assim, não fez residência, queria uma mamata. Olha, se a pessoa tá buscando uma mamata, fazer pós com certeza não é a mamata, porque na realidade você vai ter que buscar sozinho, o que num programa de residência você teria o suporte do corpo docente, dos teus preceptores, né? Então, se você tem possibilidade, se você, enfim, tua família pode te bancar por mais um tempo, ou você consegue viver com a bolsa de residente, que é bem difícil, né? Se isso é possível para você, com certeza é preferível fazer o programa de residência médica, porque você já sai apto a prestar a prova de título. Essa é uma diferença bem considerável, né? Mas não foi o que eu fiz o caminho, né? Esse caminho um pouco mais longo relacionado a ter feito pós-graduação. Eu aproveitei muito a minha pós-graduação, então o que aconteceu? Eu ia para aula
já com os casos que eu tinha visto naquele mês e que eu tava com dúvida, que eu pensava que eu precisava reavaliar alguma coisa naquele paciente, eu escrevia os casos ao longo do mês e levava eles para discussão na pós, tá? Nenhum outro aluno da minha turma fazia isso. Então, quando o professor dizia, alguém tem algum caso para discutir? Eu tinha, tipo, 10 casos para discutir. E ninguém tinha nenhum. E aí eles discutiam quais? Os meus, né? Então, com isso, eu fui aprendendo e fui melhorando a minha prática clínica, ajudando mais os pacientes que eu já estava atendendo do município que precisava dessa demanda, né? E fui, obviamente, melhorando a minha prática como psiquiatra, né? Isso eu ainda não tinha o título, eu ainda não me anunciava como psiquiatra. Nessa época, eu já tinha consultório. E aí, gente, não é fácil você abrir o consultório e não poder anunciar. É bem chato, na realidade, porque você fica num limbo. Nem bem eu atendia a demanda de clínica geral no meu consultório. No meu consultório eu atendia só psiquiatria. Mas eu não podia botar psiquiatra, psiquiatria, saúde mental, doenças do cérebro, nada disso pode. E eu nunca fiz isso, tá? Então, eu acho que é bem importante que vocês façam isso com integridade. Não dá pra dar migué, né? Né, enfim, se você optar por esse caminho antiético, saiba que você tem sim a possibilidade de ser penalizado pelo Conselho Regional de Medicina, né? E os colegas denunciam porque eles não querem, né? Eles acham que é errado e de fato não é o que prega, não é o que está escrito no nosso código de ética, tá? E assim, uma coisa que eu pensava muito também é que é preferível você fazer isso de uma forma íntegra, porque os colegas estão te vendo, eles estão assistindo a tua jornada, né? Então, se você faz isso de uma maneira íntegra, quando você tiver o título, eles vão pensar o quê? Ah, beleza, agora ela chegou lá, né? Ela foi até que ela chegou. Eles não vão pensar, essa aí é aquela médica que ficou enrolando, que dava migué, que se anunciava tal coisa e não era, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. Por que a gente tem que ter esse cuidado também com os colegas? Pelo networking, né, gente? Muitos pacientes vêm indicados, encaminhados. Atualmente mesmo é uma coisa que eu tenho feito, eu tenho deixado de atender, como minha agenda já tá bem cheia, eu tô deixando de atender crianças, né? Antigamente não tinha psiquiatra da infância aqui em Itajaí, hoje em dia já tem vários. Então eu tô deixando de atender e tô encaminhando para os especialistas em infância. Um psiquiatra encaminhando para outro psiquiatra, tá? Então, eu encaminho para quem? Para aqueles colegas que eu respeito, né? Que eu reconheço a jornada deles como legal, como pessoas éticas e capazes de ajudar esses pacientes, né? Então, acho que isso é importante, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Falei para vocês dos dados da demografia, né? Uma coisa que eu acho que é interessante, apesar de não ser fácil, como eu falei, abrir o consultório sem ter o RQE, não é impossível, né? E como que os pacientes vão chegar em mim se eu não tenho a especialidade e eu não anuncio a especialidade? Por indicação, né? Por encaminhamento. Então, assim, o que você tem a seu favor? Primeiro, você tem que entender que você é médico, você não está exercendo ilegalmente a medicina. Você tem direito de atender o que você se sente seguro para atender e você vai responder eticamente, civilmente, pelos seus atos, né? Então, é claro, gente, se você tá no primeiro mês da pós-graduação, você não entende nada daquela especialidade, não abra um consultório para atender especialidade, porque você não vai conseguir, né? Você vai correr risco de errar, de fazer coisas que não são legais para o tratamento dos seus pacientes. Você não vai ajudar ninguém assim, né? Agora, se você se sente seguro, você tem estudado bastante, você sabe que você é responsável com relação a isso, você pode sim atender especialidade, né? Desde que você respeite essas regras de publicidade médica, tá? Então, assim, o que eu recomendo, né? O que eu acho que seria bacana, não fica esperando para abrir consultório. Abre o consultório e vai vendo, né? Esse negócio que eu tô falando, abre o consultório, não precisa ser necessariamente seu, e num primeiro momento é até bom que não seja, para você não ter que arcar com os custos de um consultório, secretária, luz, telefone, se você não sabe se você vai ter pacientes e nem vai poder anunciar, né? Então, de repente, alocar horários em alguma clínica, tá? Porque tendo esse networking, você vai conseguindo que as pessoas encaminhem para você, né? E eu acho que não tem problema nenhum você falar, afinal de contas, ninguém nasce pronto, as pessoas às vezes estão no meio da sua jornada, né? Você falar pro colega, né? Olha, eu né, tô atendendo, sei lá, terças e quintas em tal lugar, a demanda da psiquiatria, eu não anuncio porque eu ainda não terminei a minha formação, mas se você tiver algum caso que achar que eu possa ajudar em alguma coisa, que eu possa contribuir, né? Muitas vezes o paciente, às vezes o colega tá com dificuldade de encaminhar para o psiquiatra porque tem fila de espera, porque não consegue atendimento, tem uma demanda reprimida do SUS, né? Então tem espaço para todo mundo, tá? Deixa eu ver aqui que tem comentário da doutora Dayana. E quando o paciente te perguntava, é estranho dizer, sou psiquiatra, mas não tenho RQE.
Nunca passei, mas esse dia chegará. Vai chegar sim, Dayana. São bem poucos os pacientes que perguntam, tá? Mas eles perguntam, e é como eu tô falando, eu acho que isso passa mais por uma questão interna nossa de reconhecer o nosso lugar. Então, assim, você é uma médica muito boa, independente de você ter o RQE ou não, se você faz o melhor pelo teu paciente, né? Eu respondia de forma bem clara. Às vezes os pacientes me perguntavam por causa do carimbo. Porque assim, gente, não pode ir em lugar nenhum, tá? Você não pode escrever psiquiatra, psiquiatria, saúde mental, doenças da mente, nada disso, ou o que seria, né, parecido com isso em outras especialidades, né? Eu já vi alguns colegas botando assim, doenças da coluna, doenças reumáticas, não pode, ou você é reumatologista ou não, tá? E aí o CRM orienta que você escreva médico, né? Fulano de tal, doutora Andréa Nolli, médica, era assim que era o meu carimbo. Então, às vezes, alguns pacientes me perguntavam assim, por que o teu carimbo não tá escrito psiquiatra? E aí eu explicava, né? Porque eu terminei já a especialização, né? A pós-graduação, mas para a Associação Brasileira de Psiquiatria, permitir que a gente preste uma prova, tem toda uma série de critérios, e eu ainda não completei, porque eu ainda não tenho tantos anos de experiência, porque eu era nova, né? Eu era recém-formada, na realidade. Então, quando eu tiver tantos anos, daí eu vou poder prestar a prova, e aí vai ter. E tudo bem, nunca teve nenhum desenrolar negativo nesse sentido, né? Teve algumas situações chatas com relação a preenchimento daqueles LME, sabe? Que é pra Secretaria Estadual, para requisitar medicamentos de alto custo. E aí também eu fiz uma justificativa, preenchi, carimbei e assinei sem ser especialista, né? E fiz uma cartinha para a Secretaria de Saúde do Estado dizendo que eu estava acompanhando aquele paciente, que o diagnóstico era tal, que ele tinha tal e tal sintoma, que ele estava grave, que ele não tinha condições financeiras, que ele, no município estava sem médico no nosso CAPS, e isso é verdade, eles sabiam, né? E que eles não colocassem, né, o RQE como uma solicitação para esse paciente, porque ele ficaria anos sem esse tratamento e isso ia implicar num prognóstico pior, né? E o paciente conseguiu o remédio. Então, acho que assim, dá trabalho? Dá. É muito mais fácil fazer residência, rapidamente ter o título, com certeza, tá? Mas assim, não é para todo mundo, né? Algumas pessoas não vão para residência, e é isso que eu tô falando. Não é porque você não foi para residência que você é preguiçosa, uma médica pior, ou sei lá, né? Acho que é uma questão aí de competição de mercado, né? E, infelizmente, a medicina tá indo por esse caminho, né? Os colegas estão ficando cada vez mais cruéis uns com os outros, porque, não fez uma jornada igual a minha, então não presta. Eu não concordo, tá? Tinha muita gente fazendo pós que era ruim, pobre, do ponto de vista clínico, fazendo comigo? Tinha, mas também tinham colegas muito bons. Eu conheço colegas que fazem uma psiquiatria muito ruim e fizeram residência? Conheço, vários, né? Então, assim, não acho que é instituição, né? E, claro, eu tô falando isso pra psiquiatria. Aí, algumas outras especialidades eu questiono, tá? Por exemplo, assim, cirurgia, né? Como é que a pessoa vai testar, treinar a cirurgia sem ter feito horas de treinamento cirúrgico com o preceptor? Eu acho bem difícil, né? Na psiquiatria, como eu tinha em paralelo muitas horas de CAPS semanais, eu não senti falta dessa parte, né? Agora, para algumas áreas eu acho que é um pouco temerário, tem que posicionar, pensar bem um pouco sobre isso, né? Deixa eu achar aqui que tem perguntas de vocês. Você sabe se os pacientes conseguem ressarcimento do convênio, mesmo consultando com um médico e não com um psiquiatra? Acho pouco provável, tá, Dayana? Eu acho pouco provável, porque normalmente para conseguir o reembolso do convênio, eles têm que dizer que o convênio não tem aquela especialidade ou não tinha, né, num curto período, e por isso que eles consultaram particular e pediram reembolso. Daí eles consultaram particular com um especialista que o convênio não ofereceu, né? Se for com um clínico, o convênio vai argumentar que eles têm clínico, que podia ter sido com um clínico deles. Eu acho que é pouco provável que vai conseguir. Você acha que já perdeu... Deixa eu só ver as perguntinhas aqui. Você acha que já perdeu a oportunidade de emprego por ter feito pós ao invés de residência? Já no sentido assim, ó, vários CAPs, por exemplo, agora muitas cidades não aceitam mais quem não tem residência, quem não tem o título, porque para o preenchimento de laudos, para algumas coisas mais relacionadas à parte pericial, precisaria ter o título, né? Então, por exemplo, eu fui trabalhar num CAPS numa cidade próxima, mas que é mais no interior, né? Fica meia hora da minha cidade, porque na minha cidade, para assumir o concurso, que eu até tinha passado, precisaria ter o RQE
na ocasião, e eu ainda não tinha, né? Então, como eu falei, eu acho que quanto antes você tiver o RQE, melhor pra você. Se você puder fazer residência, ótimo. Mas se você já decidiu que não vai rolar, que não é pra você, por N questões, né? É possível você fazer pós e você ter o título, né? E assim, eu fiquei muitos anos trabalhando com consultório cheio sem ter o título, né? Isso, assim, coisas que você vai... Como é que você vai conseguir isso sem ter o título, né? Ainda. E veja, eu tô colocando isso, gente, não é pra estimular que vocês larguem mão, que parem de estudar, que não vão fazer a prova de título, pelo contrário, né? Eu acho que quanto antes tiver o título, melhor. Mas assim, se o seu objetivo é o título, e isso vai demorar certo tempo, né? Na psiquiatria você tem que ter 6 anos comprovados de prática, então vai demorar pelo menos 6 anos se você não fizer residência, tá? Nesse período você pode atender a especialidade. É isso que eu quero dizer. Você não precisa parar de atender ou não atender a demanda. Então vou atender só clínica geral porque eu ainda não tenho título. Se você se sente preparado para atender psiquiatria, já vai para psiquiatria, né? Só que aí você vai ter que ter esse cuidado. Então, por exemplo, alguns convênios aceitam que você não tenha o título, mas eles não te anunciam como especialista. Então você vai precisar desse networking, procurar os outros médicos que aceitam esse convênio e falar: olha, eu tô atendendo por tal convênio, mas eu não tô lá no hall dos psiquiatras porque ainda não veio o meu RQE, ainda não fiz a prova, né? Você vai ter que ser íntegro com relação a isso, né? E como eu falei, eu nunca tive essa resistência, até porque o que eu percebo, né? Os pacientes querem saber se você sabe resolver o problema deles, se você vai prestar o atendimento, né, e o acompanhamento necessário. Isso é um primeiro ponto, assim, né? Muito raro um paciente vir te questionar sobre currículo, como eu comentei. A qualidade do atendimento é o grande diferencial, porque, na realidade, os pacientes querem serem bem atendidos e saberem que eles não estão sozinhos com os perrengues deles, né? Então, com título ou sem título, a qualidade do atendimento é que vai mandar. Então, assim, já aconteceu de eu atender por algum tempo o paciente e depois de um tempo que ele se tocou que não tinha nada descrito psiquiatra e que ele foi encaminhado para mim para essa demanda e dele me perguntar, né? Não tá psiquiatra, mas a gente não tá fazendo acompanhamento psiquiátrico e tal. Sempre expliquei de uma forma muito clara, assim, sim, com certeza, né? Eu não coloco porque é uma regra do CRM, vou poder colocar um dia, mas ainda não dá e tal. Mas com certeza teu tratamento tá sendo feito da melhor forma possível. E claro, se você quiser uma segunda opinião de um colega que tenha o título, posso te encaminhar. E o paciente não, né? Imagina, eu tô muito bem, melhorei, confio muito em você, no teu trabalho. Então é uma relação, né? A gente vai construindo essa relação com o tempo e mostrando a qualidade do acompanhamento, né? De estar comprometido com aquele paciente. Uma outra questão é você estar no Google Meu Negócio, né? A gente falou de marketing ontem. Tá cadastrado teu consultório em algum lugar, independente de você escrever especialidade, mas de você escrever lá, né, doutora Andréa Nolli, seu endereço, o telefone da clínica, porque muitas vezes o colega te indica, ele nem precisa falar que você é psiquiatra, se no contexto do encaminhamento ele explicou isso pro paciente, né? Então você acaba dependendo bastante, eu acho, dessa rede aí de encaminhamentos, né? Imagina, Gust deve ser Gustavo, né? Imagina, Gustavo, que bom que você tá aí conosco pra gente conversar um pouquinho, que é um assunto que gera bastante dúvida. E como tem muito julgamento de valor nas coisas que a gente vê na internet, às vezes a gente fica temerário, né? Eu vou fazer isso, mas será que eu vou ser um médico bom? Será que eu vou ser, né, julgado? E o julgamento dos colegas sempre vai acontecer, né? E é uma besteira, porque assim, quando eu consegui, né, o título e tal, hoje em dia tenho o RQE, então... Ontem, quando a gente botou a propaganda da live, já veio umas mensagens de alguns colegas, assim, né? Tem que procurar ter a formação correta. Claro, com certeza, né? Eu tenho meu RQE, o Everson também tem o dele. A gente é muito a favor aí da educação clássica, né? Que você estude, que você busque se diferenciar, que você siga sempre estudando. Mas é louco, porque na realidade o colega que faz pós, muitas vezes é justamente porque ele não quer parar de estudar que ele fez a pós. Porque ele não podia fazer residência, ele podia não ter feito nada, né? Então, assim, ele foi buscar. E o que eu quis dizer pra vocês nesse sentido, que não é um caminho mais rápido, mais curto, nem mais fácil, é justamente por isso. Porque você vai ter que se diferenciar tanto que você consiga a carta dos colegas porque te reconhecem como um bom médico. Você vai ter que fazer muitas horas de congresso, de jornada e tal, pra provar que você realmente atua na área, né? E acho que isso é uma forma de qualificar mesmo o médico, pensando que, assim,
A pós-graduação, ela é autorizada pelo MEC, né? Então, eu acho assim, se a gente, enquanto classe médica, a gente entender que algumas especialidades, a pós, não prepara esse médico para atender, a gente tem que dar um jeito de fechar as pós, né? Agora, se a pós está autorizada pelo MEC, você tem o poder, o direito de fazer esse curso e depois preencher critérios para prestar a prova de título, é uma opção, tá? E é uma opção boa para algumas pessoas, não para todo mundo, mas para algumas pessoas é uma ótima opção, né? A gente já atendeu alguns alunos e alunos da mentoria também, que passaram por isso, que se sentiam assim, como se sentisse menosprezado por ter feito pós, pensando no convívio com outros colegas, né? E que depois de um tempo isso acabou, né? Eu lembro quando eu consegui o RQE, né? Que eu consegui prestar a prova, ser aprovada e tudo mais. Eu lembro que, assim, é ridículo, né? Porque eu fiz a prova numa quarta, né? E aí, dali um tempo eu tava com o título na mão. Então, naquele mês anterior, eu não prestava pros meus colegas. Aí, no mês seguinte, agora eu presto. Entende? Ou você é um bom médico ou você não é. Não é o papel, né? Esse papel escrito título de especialista, que te torna ou não uma boa médica, né? Um bom médico. Então, confie em você, estude, se especialize, busque o título, eu acho que é ótimo. Porém, não fica parado esperando, meu Deus, agora o título vai demorar não sei quantos anos, então eu vou ter que ficar para sempre no pronto-socorro. Se você não gosta, se você se sente seguro, se você está estudando, se você está comprometido, abre o consultório, faz uma boa rede, um bom networking para encaminhar para você. E é isso, demanda tem para todo mundo, tá? Eu acho que quem tem muito medo de concorrência é porque não tem segurança no seu produto, né? E o nosso produto é o trabalho que a gente oferece, tá? Então, assim, o que eu vejo dos colegas que se preocupam muito com a concorrência, quem tá chegando, ai meu Deus, agora todo mundo fez pós, não sei o que lá, eu acho que é quem tá com a agenda vazia, né? Não, só pode ser. Porque o que eu vejo dos bons profissionais é que a agenda de todo mundo tá cheia, tá para daqui 2, 3 meses. E quem precisa para hoje, né? Como é que faz? Então, assim, com certeza a pessoa que tá com um familiar em surto psicótico, ela prefere levar no médico que tá fazendo pós-graduação e gosta de psiquiatria e tá interessado no assunto, do que levar esse paciente para um médico qualquer ou deixar ele sem atendimento, né? Então, assim, lembrem-se disso, tá? Você pode atender sem ter o RQE, desde que você se sinta seguro, que você respeite as regras de publicidade. Você não vai ser antiético de atender sem o RQE, desde que você se sinta seguro e que você respeite as regras de publicidade, né? Você não precisa ficar atendendo só como clínico se você já está avançando teus estudos nessa outra área, nessa especialidade. Eu falei da psiquiatria porque é a minha, mas poderia ser qualquer outra, né? E o seu consultório não necessariamente só vai deslanchar depois que você tiver RQE. A gente tem muitos alunos que não têm ainda o RQE, mas que estão terminando a pós-graduação e que já estão na área há bastante tempo, que estão com o consultório bem movimentado, indo, né, relativamente bem. É óbvio que com o título e a possibilidade de usar o anúncio no marketing, é óbvio que com o RQE vai dar uma grande deslanchada. Mas não é isso que vai pautar o teu sucesso, não. É a qualidade do seu atendimento, tá? Daiana tá colocando aqui, submundo da medicina, muita terapia para melhorar. É bem isso, assim, né? Que às vezes as pessoas falam de um jeito dos colegas, parece que a pessoa, meu Deus, ele é um açougueiro e tá dizendo que é psiquiatra. Não, gente, né? A pessoa é médica, deixa ela. Se ela se sente segura, se ela fizer alguma coisa errada, ela responde pro conselho. A gente não tá solto no mundo, né? Então, eu acho que tem essa preocupação muito relacionada à concorrência, né? E é uma coisa... Então da concorrência que é uma coisa atual, né? Aqui na cidade tinha um psiquiatra antigo, cuja agenda era sempre cheia e tudo mais, que um tempo atrás eu conversei com ele e ainda ri, porque eu falei, e a tua prova de título, na época, como é que foi? Ele olhou pra mim, ele riu, né? Ele falou, nunca fiz prova de título, nunca nem fui credenciado da ABP, né? Então, claro, eu acho que esse Brasilzão, assim... sem controle algum, não é favorável para a medicina em geral. Eu acho que tem que ter uma forma de controle, né? Mas, como eu falei, as coisas têm que ser coerentes, né? Ou a gente libera as pós e aceita as provas de título com seus critérios e coloca todo mundo no mesmo nível, né? Ou a gente proíbe as pós, porque deixar os médicos fazerem a pós e depois ele não pode prestar prova de título... enfim, tem um contrassenso aí, né? E, claro, tem uma força mercadológica aí, né? Algo para não...
E eu até entendo, né, para que não seja tão fácil assim ser especialista, porque aí tira a importância, então, daqueles que fizeram um processo mais árduo, né, com mais carga horária, de repente, né. Acho que é com mais carga horária, porque eu não acho que é mais árduo, eu acho que é bem elas por elas ali. Tá bom, gente? O que mais vocês têm de dúvida? O que vocês querem me perguntar? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Uma coisa muito importante, a gente precisa cuidar a gente com a nossa publicidade, pra gente não se anunciar algo que a gente não é ainda, se você não tem o registro de qualificação de especialista, né? Não pode colocar, como eu já falei, nem na placa, nem no cartão, em nenhum lugar assim, tá? E a gente tem que cuidar muito, assim, orientar corretamente a secretária, como ela vai responder quando as pessoas ligam perguntando, né? Pra fazer isso de uma forma íntegra, sabe? Porque é muito ruim, eu acho que não é legal enganar, né? A pessoa agenda achando que é uma coisa e depois é outra. Então, eu acho que tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, sabe? E os convênios também. Se o convênio te aceitou sem o título para você atender a demanda tal, é importante que você verifique o site do convênio, porque daqui a pouco muda a pessoa que cuida disso lá. E eu já tive problema com isso várias vezes, na realidade, com o mesmo convênio. Eu falava para eles, mandava um e-mail, olha, né, eu atendo a demanda da psiquiatria, mas eu não tenho o título de especialista, então é importante que vocês não me anunciem assim, porque eu posso sofrer uma sanção do CRM. Ok. Eles iam lá e tiravam. Daí dava um mês, porque daí eles atualizavam a planilha deles, eu ia olhar o site do convênio, tava lá meu nome na psiquiatria. Aí eu ia lá, olha, por favor, eu peço que vocês tirem, porque eu posso ser punida pelo CRM. Então a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso também, tá? Assim que iniciar a pós, já pode abrir consultório na especialidade? Med raiz, já pode, a questão é se você se sente seguro para isso, tá? Porque se você se sente seguro depende muito das experiências que você teve prévias, né? Então, assim, eu tive bastante, né, no meu optativo, os casos da psiquiatria dentro da medicina de família. Eu sempre já estudei bastante a parte isso na faculdade. Então, depois, quando a pós já estava em andamento, deixa eu ver uma coisa. Eu acho que eu tava, fazia uns 5, 6 meses na pós-graduação eu abri o consultório. Então, depende muito de como você se sente para atender essa demanda, porque daí você tem que dar conta, né? Mas é possível sim, não tem nada juridicamente, legalmente que te impeça de abrir o consultório, porém você precisa respeitar as regras do Conselho Regional de Medicina no sentido da publicidade, né? Existe um manual de publicidade médica do CFM, tá bom? Então vocês podem baixar esse arquivo do manual, tá bom? Que eu acho que isso ajuda a gente a entender. Mais dúvidas, gente? O que vocês têm aí? O que vocês mandam? Então, estão pedindo para salvar as lives agora dessa semanada. Da próxima, que a gente fez toda uma sequência, a gente não tá deixando salvo. Mas eu queria deixar já o convite, né? Amanhã tem live novamente. E se você ainda não se inscreveu para a Semana do Resgate da Medicina dos Seus Sonhos, o link está na nossa bio aqui do Instagram. Se inscrevam, que a gente fala bastante sobre todo esse contexto aí, né? De por que o consultório não aconteceu ainda pra gente, como captar o paciente ideal, tem toda uma programação bem legal aí da Semana do Resgate da Medicina, como precificar a consulta, que valor eu vou dar pra minha consulta, será que minha consulta tá cara, tá barata? Então, acho que é bem bacana. Certo, gente? Um bom dia a todos. Gostei que vocês entraram de manhã, hein? Achei que de manhã vocês estão mais animadinhos, de noite acho que vocês estão mais cansados. Valeu aí quem participou, doutora Dayana, Med Raiz, Gustavo. Nos vemos na próxima live, então. Bom dia para todos. Até!